Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer um Batalha de Titãs polêmico, né? Começou, é polêmica pra lá, é polêmica pra cá, né? Mark Ruffalo, o ator aí do Hulk do UCM nos filmes, falou que o seu personagem venceria o Superman do DCU, o Superman do James Gunn, o Superman do David Corenswet. E é isso que nós vamos fazer nesse Batalha de Titãs de hoje. Será que ele tá certo? Será que ele tá errado? O Superman é muito jovem ainda, né? Não é o Superman que a gente conhece ainda, o Superman super boladaço, né? Mas o Hulk já tá mais experiente na Marvel. Será, né, que ele ganharia do Superman numa porrada? Vamos fazer esse Batalha de Titãs, então vamos pro vídeo. Vamos começar com a primeira categoria, né, do nosso Batalha de Titãs, que é força. E força eu já fico com o Superman. 1-0, rapaziada. Por que eu ficaria com o Superman do David Corenswet? Vamos lá. O Superman, né, do David Corenswet, do nosso DCU, ele tem uma força enorme, galera. Ele, por mais que seja muito jovem, apareceu só uma vez aí pra gente, né, no seu filme. Ele segurou um kaiju arremessado, né, contra a Metrópolis inteira. E ele impediu a queda daquele arranha-céu no seu filme. Ele segurou aquele prédio, segurou grandes prédios, né? Mas o Hulk também já segurou, beleza. O Hulk já derrubou ali um Leviathan Chitauri, já lutou contra o Thor, né, em Thor Ragnarok, já segurou a Torre dos Vingadores, alguns pedaços da Torre dos Vingadores, mas eu acho que em força bruta, cara, por mais, né, que o Hulk tenha grandes feitos comparáveis ao do Superman, eu acho que o Superman mostrou mais controle da sua força, galera, segurando o prédio, derrotando o Kaiju, né, no meio de Metrópolis. Galera, o que ele fez com a sua força foi doideira no seu filme. Ele demonstrou muito mais controle da sua força do que o próprio Hulk. Por isso que eu acho que em força bruta, o Superman do David Corenswet venceria o Hulk aí 1-0. A próxima categoria é velocidade e eu também fico com o Superman. Bom, o Superman é claramente mais rápido do que o Hulk, né? Se ele se move, né, de forma supersônica. O Hulk é relativamente lento, principalmente o do UCM. Quando a gente fala de UCM, cara, o Hulk é completamente limitado, né? A gente sabe que nos quadrinhos o Hulk tem super velocidade, o seu pulo ajuda na sua velocidade, são poderes que a gente nunca viu nos filmes, nunca levaram esses poderes do Hulk para os filmes. Então o Hulk é completamente lento, galera, e ele perderia fácil em velocidade com o Superman. A gente sabe que o Superman do David Corenswet ainda não demonstrou ser tão rápido quanto o Flash, como a gente tem nos quadrinhos, né? Mas a sua velocidade é muito alta, ele reage mais rápido que olhos humanos no seu filme, né? Conseguindo acompanhar ali muitas coisas rápidas, se deslocando entre locais distantes em segundos, principalmente nas cenas que a gente viu dele salvando as pessoas, né? Ele se move muito e muito rápido. Ele salvou Metrópolis inteira do ataque do Martelo de Borávia, do Kaiju, do ataque do Lex Luthor, né? Por isso, 2-0 pro Superman. A próxima categoria é durabilidade, e em durabilidade eu fico com o Hulk. Galera, vamos lá. O Hulk nos filmes, cara, ele é bem durável, sabe? Por mais que ele seja muito bobão, não tenha toda a força que a gente sabe que o Hulk tem, ele é bem durável. Ele aguentou, né, golpes do próprio Mjolnir do Thor nos filmes, né? E isso é uma durabilidade muito boa. Ele também sobreviveu a múltiplas quedas de grandes alturas, né, sem sofrer danos graves. Também em Ultimato ele teve a sua maior prova de durabilidade nos filmes, que foi sustentar o estalo das Joias do Infinito de forma tranquila. Ele ficou, né, gravemente ferido, né, o seu braço ficou totalmente ferido, ele ficou muito tempo ali, né, mesmo que a sua regeneração era pra ter curado em dias, né? Mas, né, a regeneração do Hulk dos filmes é bem lenta também. Mas ele conseguiu aguentar o estalo das Joias do Infinito tranquilamente, né? Ele conseguiu aguentar e sobreviveu. Fora que o Hulk já aguentou muitas porradas do próprio Thor, né? O Thor no seu auge de poder lá em Ragnarok, né? Ele aguentou muito bem. O Superman também sobreviveu a ferimentos fatais, se regenerou rápido, né? Fez muitas coisas ele também, mas eu acho que em durabilidade, cara, o Hulk pode levar essa aqui, principalmente por ter suportado o estalo das Joias do Infinito. A próxima categoria é inteligência e eu também fico com o Hulk. 2-2, né? Mas o Hulk, né, dos filmes, ele nem é tão inteligente assim. Galera, a gente teve a parte do Hulk, né, Professor Hulk ali no filme de Ultimato e tudo mais. A sua inteligência é muito grande, a gente sabe muito bem disso, né?
Assim, cara, a inteligência em batalha dele é um pouco instável, mas a gente sabe que o Hulk ele é muito inteligente, principalmente na sua versão de Professor Hulk, e que, por incrível que pareça, é a versão do Hulk que mais esteve presente nos filmes da Marvel, cara, dentro do UCM, né? A gente só teve o Hulk sendo o Hulk monstro mesmo, cara, no seu filme solo, lá em 2008, e ele morreu, esse Hulk morreu ali em Thor Ragnarok, né? Já não era mais o Hulk boladão que a gente conhece, né? O cara peidou ali na luta contra o Thanos e o Guerra Infinita e Ultimato já começou a ser essa transformação. Mas ele é muito inteligente e ele teve toda a sua importância para a construção da máquina do tempo, para eles salvarem e buscarem as joias do infinito, como a gente viu lá, né, em Ultimato. Então, cara, em inteligência, o Hulk acaba vencendo, por isso 2-2. A próxima categoria é inteligência em batalha e eu também fico com o Hulk. Por mais que eu tenha falado que a inteligência em batalha dele é um pouco instável, cara, eu acho que ele também venceria inteligência em batalha e o Superman só não vence pela sua falta de experiência nesse momento, sabe? Superman ainda não tem muita experiência dentro da sua dentro dos seus filmes, né? Pô, a gente só teve ele aparecendo uma vez e foi a sua principal grande batalha, pelo que a gente viu, né? Contra o Martelo de Borávia, Kanju, Lex Luthor, né? E ele ainda não tem essa grande experiência e por isso a sua inteligência em batalha ainda não é totalmente aprimorada. Já o Hulk, galera, pô, tá há anos lutando ao lado dos Vingadores. Por mais, né, que, cara, dependendo da sua versão, o Hulk clássico, ele é mais selvagem, ele não teria tanta inteligência em batalha, mas somado, galera, a toda essa experiência que o Hulk tem desde 2012 dentro de uma equipe que foi os Vingadores, a inteligência em batalha dele é muito maior do que a do Superman nos filmes, pelo menos por enquanto, né? Depois que o Superman começar a ganhar mais experiência, cara, não vai nem ter como, né? A próxima categoria é justamente experiência, e eu também fico com o Hulk do UCM. 4-2 para o Hulk, galera. Vamos lá, cara, isso aqui se soma literalmente tudo que eu falei em inteligência em batalha, né? O Superman do David Cornsweet, do DCU, ainda não tem uma grande experiência. Ele teve a sua grande luta, né, no seu filme agora solo contra o Ultraman, contra o Lex Luthor. Já o Hulk tá dentro da ativa como um super-herói desde 2008, galera. Porra, o Superman começou agora, sabe? Ah, ele já tá há 3 anos sendo o Superman. Beleza, o Hulk tá desde 2008 até 2020, até 2030, né? Quando é atualmente na Marvel. O cara tá, cara, há muito tempo sendo herói, há muito tempo sendo Hulk. A sua experiência é muito maior. Ele já esteve envolvido com grandes guerras, tanto, né, de Nova York em 2012, a grande guerra contra o Thanos, a grande guerra contra o Ultron, grandes experimentos dentro do UCM também, seja a viagem no tempo, seja também experimentos envolvendo o próprio, né, Soro Gama, junto com o Super Soro do Super Soldado. Então, ele tem uma experiência muito maior, isso não tem como a gente discutir, né? Tanto em batalha, quanto em experiência de inteligência mesmo, por isso 4-2. A próxima categoria é poder, e eu também fico com o Superman. Agora eu fiquei com o Superman, né, galera? Vamos lá, por que eu fico com o Superman em poder? Cara, ele tem poderes adicionais que a gente já conhece, que são muito fortes. Sua visão de calor destrutiva, o seu sopro congelante, sua visão raio-x, o seu voo, né, toda a sua velocidade, a sua resistência, a sua regeneração. Por incrível que pareça, a regeneração do Superman do David Cornsweet é maior do que a do Hulk, né? Ele se recuperou a órgãos perfurados, ossos quebrados durante as batalhas, acelerando, né, com a energia solar que ele levou até o espaço, né, cara? Não é a versão mais poderosa do Superman que nós temos, mas o próprio James Gunn já deixou claro que ele tem seus limites mais humanos, até porque ele tá começando agora como grande Superman. Mas, galera, com poder, eu acho que ele com certeza ganharia, principalmente por essa questão dele ter mais poderes do que o Hulk, sabe? Esses poderes adicionais que colocam ele com muita leveza acima do Hulk. Por isso, 4-3 ainda para o Hulk. A próxima categoria é habilidade, e aqui eu também fico com o Superman. 4-4, cara, somado a essas questões que eu falei da sua versatilidade e a sua habilidade dentro da luta, cara. O Superman, com o seu voo, visão de calor, sopro congelante, luta aérea, né, a sua velocidade, cara, ele com certeza leva uma vantagem clara por ter várias opções de ataques. Por isso, as suas habilidades são somadas a isso. Ele pode usar sua visão de raio-x, né, com o seu raio laser, ele pode
voar, né? Ele pode, com o seu sopro congelante, ele pode dar muitos e muitos golpes contra o Hulk, cara. São infinitas formas. O próprio Lex Luthor utilizou isso no Ultraman, né? Com os códigos do Ultraman. E com certeza, cara, ele ganharia em habilidade. Ele tem muito mais poderes e habilidades do que o Hulk. Por isso, 4-4 empatado. A próxima categoria é agilidade. Eu também fico com o Superman. 5-4. Eu acho que também fica um pouco óbvio, né, cara? A agilidade do Superman é muito grande. Principalmente pelo fato dele conseguir voar, dele ter super velocidade e de ele ter toda a sua versatilidade com os seus poderes, cara. O Superman venceria num cenário de luta, né? Explorando a sua velocidade, a sua visão de calor para neutralizar o Hulk antes de que ele fique um pouco mais forte e que possa atacar o Superman, né, cara? A luta poderia ser prolongada, mas o Superman venceria na maioria dos cenários essa questão da sua agilidade, cara. A vantagem da velocidade dos seus voos com certeza ganharia essa vantagem sobre o Hulk, e por isso ele venceria 5-4. A próxima categoria é combate, e eu também fico com o Superman. Galera, como eu falei, um combate corpo a corpo, cara. Ah, mas a força do Hulk é muito grande. A do UCM até que não, né, cara? Numa força bruta direta, né, cara? O Hulk teria, né, grandes feitos como ele teve nos filmes, mas o Superman se mostrou muito mais controlado a sua força, né, cara? E isso somado às suas habilidades, à sua agilidade, à sua velocidade, com certeza ele ganharia em combate corpo a corpo, na porradaria, cara. O Hulk não aguenta, o Hulk do UCM é fraco, o Hulk do UCM não é nem 1% o Hulk dos quadrinhos, galera. É uma completa piada o Hulk dos filmes em comparação ao UCM, cara. Por isso o Superman ganharia em combate 6-4. Na próxima categoria é façanhas, eu também fico com o Superman 7-4, e é meio óbvio também, né, cara? Por toda a questão da agilidade do Superman, por toda a questão dos seus poderes, ele poderia fazer muito mais façanhas ao Hulk. O Hulk já se mostrou fraco a muitas coisas. O Hulk perdeu na porradaria para o Homem de Ferro em Era de Ultron. E olha que era a versão selvagem do Hulk, não era nem a versão de Professor Hulk, né, cara? Com certeza ele perderia em façanhas para o Superman. O Superman, cara, que conseguiu lutar contra o Ultraman sendo controlado e prevendo cada golpe do Superman. Superman ainda assim conseguiu lutar contra o Ultraman e conseguiu vencer ele usando todos os seus tipos de façanhas. Sua visão raio-x, a sua super velocidade, seu sopro congelante, o seu super sopro também, né? Conseguindo afastar, por exemplo, o Krypto quando eles estavam sendo puxados pelo buraco negro. Com certeza ele usaria grandes façanhas e ele venceria 7-4. A próxima categoria é reflexo, e eu também fico com o Superman 8-4. Galera, eu fico com o Superman justamente pela questão da sua super velocidade. É muito mais fácil o Superman atacar o Hulk, cara, e isso aqui nem precisaria de uma super velocidade, do que o Hulk atacar o Superman. O próprio Homem de Ferro conseguiu prever os ataques do Hulk e com certeza, cara, o Superman conseguiria prever da mesma forma e o seu reflexo seria muito maior do que o do Hulk, o que é uma piada. É triste a gente falar isso aqui, mas o Superman com certeza ganharia em reflexo do Hulk 8-4. Pra gente finalizar, a última categoria, invulnerabilidade. Pra ele não ficar triste, eu deixo com o Hulk 8-5 finalizando a luta, cara. Muito pela questão da Kryptonita e do Superman ainda não ser tão poderoso e tão experiente dentro do DCU, né, cara? Ele ainda é muito vulnerável à Kryptonita. A gente viu isso no filme, né, com o Lex Luthor. Qualquer um, como Metamorfo, transformar sua mão em Kryptonita fez o Superman quase até morrer ali no seu filme, né? Isso porque ele está começando agora, não tem experiência. É um Superman mais fraco, um Superman que ainda não alcançou o seu maior limite de poder, que é o intuito que o James Gunn quer pra ele no DCU, pra ele crescer com o tempo como Superman. Por isso, cara, ele teria mais limitações e mais vulnerabilidades do que o Hulk nessa questão de luta, sabe? O Hulk poderia usar isso a seu favor, mesmo ele sendo muito fraco dentro do UCM, né? Com isso, terminaria a luta com o vencedor sendo o Superman por 8-5. Comenta o que vocês acharam disso, se vocês concordam com essa luta. Cara, eu acho que isso é meio óbvio, principalmente com o Hulk do UCM. Se a gente levasse uma luta dos quadrinhos, seria completamente diferente, sabe? O Superman ainda poderia ganhar? Poderia, mas, cara, seria muito detalhe, sabe? Eu acho até que o Hulk poderia vencer uma luta contra o Superman nos quadrinhos. Mas, galera,
filme, cara. Porra, não tem como. Isso aqui até o fandom do Hulk sabe, cara. Hulk do UCM é completamente nerfado e coitado. Ele é muito e muito fraco, cara. Ele não nem usa os seus poderes que ele tem nos quadrinhos, né? Como eu falei, a sua super palma, né? O seu super tapa, o seu pulo, sua velocidade. Ele não utiliza disso. O mais perto que a gente viu disso de um Hulk nos filmes foi com o Hulk, né? Do Eric Bana lá em 2003. Então, cara, né, nem no CM, né? Então foi o mais perto que a gente teve. Comenta o que vocês acharam desse Batalha de Titãs. Acabou a polêmica, né? Mark Ruffalo tava um pouquinho errado sobre a sua versão de Hulk. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.